In a way of communication, I think that we have inside ourselves the best machine, which is the brain. We can get motivation and inspiration for art. Sometimes I keep changing with when I paint, but sometimes I have inspiration by music, but sometimes not. It's only visual. The sound can be a gift in the way that maximize the perfection means of togetherness with the sound and light. But maybe with movies, who knows? They have visual sound at the same time. We could record with images. Who knows? The Beatles did it already. You do a lot of word play Yeah. with the artwork, Yes. visual and words as well. Understood. Yeah. Is that stream of consciousness, or do you have it? Do these things repeat, or is it just every day a Yes. different? In a way of understanding life, for instance, my father was a poet and he wrote 4 books. So I have somehow, I am in touch with words, the way that they manage to give knowledge. And I think that communication is the main important thing nowadays. So I put it in words. It's like, for instance, sound or plastic at the same time. However, it's not the eyes or ears. The brain. É, sure, tá together. É interessante esse modo de trabalhar meu, né? Que eu antes de pintar em telas, né? Às vezes eu faço uns trabalhos em caderninho de escola, né? Então isso para mim lembra essa época, né? Além de eu não necessitar de tinta óleo, acrílica, né? Então eu fico fazendo mais em nanquim, em lápis e tinta e às vezes purpurina, né? E nesse sentido fica uma coisa meio uma exposição de pintura de um caderno, né? Que passa a ser sem moldura, né? Me leva para um lado mais, é um pouco menor do que a tela, né? Que a gente quando está com nanquim, caneta, a gente fica mais exato nos detalhes com pincel, né? Esse, por exemplo, paranormal, um termo que tem a ver com para, que é além, tipo Paramount, é uma montanha do além, né? Então para fica uma coisa paralela ou além de normal, né? Então eu vou colocando títulos, tipo um exemplo. Tem um artista que eu adoro clássico, é Debussy. E ele fez uma música que chama-se em francês La Cathédrale Engloutie. E isso eu traduzi para português, Catedral Submersa. Então é um outro, como eu falei, eu vou mudando e isso reflete no trabalho dos cadernos, em função do que eu estou pensando. Eu, em matéria de artes plásticas, eu sou relativamente... faz pouco tempo que eu comecei, né? Que na música, outro dia o Bob Dylan vai fazer um show agora e falaram que ele gravou 40 LPs. Isso, 10 em cada um dá 400 músicas, né? Eu já compus 100 e achava que era muito, né?
gente estuda, a gente começa aprendendo a desenhar corpos, né? Mas eu me inspiro, que às vezes sai uma coisa bonita, né? Que eu evoluo no sentido de o meu erro passa a ser uma coisa bela no desenho. Esse quadro Eixo, eu dentro da minha mente tenho uma espécie de memória conectada às mulheres mais bonitas que eu decorei, o rosto, os homens mais impressionantes, né, no sentido mundial, né? Então eu tentei acoplar a imagem feminina com a masculina de um jeito que combinasse harmonicamente as sobrancelhas, as bocas. E veio a ideia como são dois sexos, e usar o nome de eixo, que é o que tinha antigamente na guerra entre Alemanha e Itália. Mas ficou assim, tem gente que adora isso, eu gosto também. Papai estudou até o quarto primário e escreveu 4 livros. Então ele foi autodidata, né? Ele aprendia essas coisas lendo, estudando essas coisas. Também era poeta, cantor também. Ele era tenor, em música chama-se tenor spinto, que ele alcançava o barítono também, além de ser agudo tenor, né? Ele tinha essa voz. Foi bom nesse sentido que em casa tinha um piano, né? Isso é importante porque quando a gente está criança, a gente fica brincando com revólver, brinquedo, carrinho, né? Mas em casa tinha um piano e comecei um dia ou outro eu avançava, né? E fui descobrindo tom maior, tom menor e essas coisas de harmonia. E vai ser ritmo, é interessante. Playback é um modo que o músico fala quando ele está tocando guitarra em cima de uma bateria que ele gravou antes, ou o baterista gravou, ele fica escutando playback no fone de ouvido. Então ele ouve o ritmo e coloca o contrabaixo em cima daquele ritmo, né? Isso para mim, que toco todos os instrumentos, é importantíssimo. Que eu durante o show podia passar o playback em vez do fone de ouvido na caixa acústica. Então eu tocava a bateria que eu gravei e eu tocaria baixo junto. Depois eu sairia, tocaria no playback bateria e baixo, eu tocaria a guitarra por cima. Então poderia gravar uma música inteirinha em playback ao vivo. É um sonho. E o porquê do barroco? Porque seria. Isso é interessante, porque durante as filmagens nós fomos numa cidade de Minas, né, que era conhecidíssima pelo lado tradicional, imperial, com aqueles muros, tudo, né? Acho que era Ouro Preto, alguma coisa assim. Mas o barroco lá ficou um barroco, que era tudo porta quebrada, tudo sujeira. Então eu usei esse trocadilho, barroco com barroco. E coube no quadro, né? E a respeito desse quadro chamado Entropia, né? Existe muita pessoa que fala que é uma espécie de hecatombe universal onde mudam todas as leis da física e de atração, de impulso, vai mudar tudo e vai ter uma espécie de caos, né? E isso é o que foi a criação, né? Eles partem disso, né? Mas eu me apoiei que existiu o Big Bang, que falam que foi uma espécie de começo num lado geral do universo. Então por isso eu fiz um lado com um lápis quebrado, que é a entropia, mas que pode ser de uma certa forma acoplado e fazer valer o universo através do Big Bang. Mas é uma polêmica de física, né? 3 quadros de uma espécie de pedido. Eles fizeram que encomendaram uma espécie de capas para uns discos que eu chamasse Tropicália, né? Iam ser lançados quase que mundialmente. Então eu fiz por parecer com algo tropicalista, tipo Rio de Janeiro, também com uma coisa meio surrealista, com arara grande, né? E também o Corcovado com uma onça, que também é arara, que lembra bem o Brasil.
Esse foi uma coisa de tipo florescimento do Brasil ou de uma flor que pode se acoplar no sentido de tropicalismo e bananas e Brasil. De uma certa forma fiz uma tentativa de unir a técnica de quem faz os quadros da capa do Yes, que são em lugares grandes, tipo coisas de outro planeta, como uma espécie de vulcão. Então o título dele é Vulcão Larry Bad. Larry Bad foi um disco que eu fiz em homenagem a John Lennon, que faleceu. Então a gente, numa espécie de colocar o espírito dele em pauta, né, num mundo que é tão carente e religioso, o John Lennon é uma espécie de vulcão Larry Bad. Isso é uma cama como se fosse uma lava que lava a alma da gente. Logos spectra delega, né? Logos quer dizer a lógica na física, né? Spectra tem a ver com espíritos, né? Delega é retira, né? Então é latim. Ficou o lado total que abrange o conhecimento do logos spectra delega, ou seja, a lógica tira os espíritos. Gosto de estudar a origem das palavras, que eu sei falar 4 línguas, né? Então, de uma certa forma, eu faço um acoplamento, né? Então, eu ligo uma coisa. Às vezes a língua latina tem mais conexão com o português, né? Tipo, espanhol é fácil, eu falo, mas foi fácil de aprender, né? Espanhol, italiano, tudo. Já anglo-saxão, alemão, inglês, é bem diferente, né? Uma vez eu tentei aprender uns meses Esperanto, mas é uma coisa que eu falei isso para uma menina, ela falou, o que é isso, Esperanto? Um professor de inglês meu, mais tarde, né, ele me explicou que ele falava Esperanto, que foi criado na Babilônia, que na Torre de Babel tinha tantas raças que eles se entendiam com os números, com o Yiddish, que inventou, era israelita, né? E ele fez uma língua que todo mundo falava e se entendia, e ninguém entendia a língua. Então ele construiu Esperanto a partir disso, na esperança. Eu faço várias tentativas de capa, né? Que nem você viu Larry Bell lá em cima. Essa aqui eu caprichei nessa. Botei petrificado, mas não ficou tão bonito. Mas eu vou escolhendo. Essa aqui, que é a luzinha, acho que vai ser a tela. É importante, creio eu, que nem um músico gravar o primeiro long play, né? Para ele faz uma diferença entre estudar e ouvir no rádio, né? Então, para um artista plástico também passar do caderno ou das paredes para uma exposição com moldura, com venda, e ser conhecido como artista plástico, né? Isso vai ser importante na minha carreira. Mas essas tentativas vão inspirando-me de uma certa forma, que eu não esqueço que às vezes no piano, por exemplo, eu me deixo levar pelos improvisos e aparece um lado meu Chopin, às vezes no outro dia aparece um lado meu Oscar Peterson. Então é jazz, né?
E às vezes eu misturo os espíritos e fica uma entidade meio esquisita, né? Mas é importante a gente sentir o espírito, né? Até num sentido que às vezes pode ser que não seja real, mas existe, no meu entender, uma imortalidade que não tem a ver com religião, nem paraíso. Seria o lado que tem certas pessoas que difundem tanto o espírito que ele se torna imortal na mente de todas as pessoas que pensam igual ele pensava, tipo Pasteur, Einstein, quem inventou a democracia, o Marx. Então eles se tornam eternos pelo modo de pensar humano. E isso também é importante.